Eu nasci e fui criada num dos bairros periféricos mais perigosos do meu estado. Aqui todo mundo anda armado, as bocas de fumo são nas ruas e não tem muito saneamento, não temos muitas coisas. E eu cresci dentro desse ambiente mesmo. A violência aqui é desde a minha infância, seja no barzinho da esquina, seja na rua de baixo, seja dentro da minha escola, dentro da minha casa até que não. Os meus pais, eles são até pessoas honestas e legais, mas eu nem quero falar dos meus pais nem do meu relacionamento com eles. Eu sempre fui muito livre, eu sempre fui muito solta. E eles não dão muita moral, não ligam tanto pra mim, não se importam tanto assim. Eu não sei explicar, é que acho que meu pai se preocupa demais com a vida dele, minha mãe se preocupa demais com a vida dele também. Então, nenhum dos dois tem muito tempo pra se importar com a minha. Ah, isso pra uma menina de 13 anos é perfeito. Sair, curtir, não ter a hora pra voltar, não ter limite, não ter regra. Perfeito! Eu já estava acostumada dentro dessa realidade. Foi quando uma amiga me apresentou um garoto. Nada interessante, mas ela ficou insistindo pra eu ficar com ele. Eu fui lá e fiquei. Acabou que nasceu um sentimento dentro de mim, claro. Tava vivendo uma experiência, a sementinha da experiência foi brotada no meu coração. E ali a gente começou a ter um relacionamento bem ruim. Porque uma menina de 13 anos, apaixonada, namorando, como vai dar certo, né? Ele me aprontava, mentia, fazia várias coisas e aquilo era horrível. Então a gente vivia indo e voltando, até que um dia eu terminei, ele decidiu começar a namorar com uma amiga minha. Aquilo foi o fim. Mas foi só pra me implicar, porque depois ele voltou a ficar comigo de novo, sabe? Com o tempo, vamos pular para os meus 15. Então, dos meus 13 para os meus 15, eu vivi dentro dessa relação. Detalhe, meus pais não sabiam, tá? Eu não tinha levado ele para apresentar para os meus pais. O que a gente fazia na rua. E aí, com 15 anos, ele já tava outro homem. Ele já tava todo tatuado e, pra ser sincera, bem nóia. Usando vários tipos de droga, mas eu já tava envolvida demais pra conseguir me separar. Envolvida demais. Nessa época, que eu tava com os meus 15, até que o nosso relacionamento tava tranquilo, a gente não brigava, ele não tava aprontando, a gente tava bem de boa. E a gente começou a frequentar uma religião juntos. Eu lembro que eu saí da escola e eu fui encontrar com ele na praça. Quando eu tava chegando na praça, lá tava ele, junto com o mendigo, fumando. E eu cheguei nele e falei, vamos? Ele falou, vamos. E o mendigo olhou pra mim e falou assim, vocês vão pra igreja? E eu falei, não, a gente é aqui em Bandeiro. Aí ele, ah é? Então qual que é a sua guia? Eu falei, é Maria Padilha. E o dele? É Zé Pilintra. Aí ele falou assim, vocês não vão ficar muito tempo junto não, viu? Eu olhei pra cara daquele mendigo, sabe? Ai, eu, hein? Me erra. Virei, a gente foi embora. Mas juro, depois daquele dia na praça, tudo começou a desandar. Quando a gente começou a conseguir ter um relacionamento tranquilo, ali nos meus 15 anos, tudo começou a desandar. Nossa vida, a gente começou a brigar. Ele sempre era incriminado na escola, sabe? Tudo que acontecia de errado era culpa dele. Tudo. E querendo ou não, às vezes tinha coisa que não era culpa dele. E isso me dava raiva, porque o fato dele parecer um nóia deixava ele como ladrão. E ladrão ele não era. Uma coisa é ele usar a droga, outra coisa é ele roubar a coisa das pessoas. E ele foi acusado de roubar uma parada dentro da escola. E a diretora acusou ele sem provas. E ele tava falando pra mim que não tinha sido ele. Eu fiquei com tanta raiva que eu comprei a briga dele. Comecei a xingar a diretora de tudo, a brigar, a quebrar o pau dentro da escola, sabe? E aí eles falaram que ia chamar a polícia pra gente. Aí chamaram a polícia pra gente, a polícia foi lá, e aí começaram a entrar em contato com quem? Com os meus pais. Você acha que meu pai e minha mãe vão em escola resolver BO meu de 15 anos de idade, se eu resolvo meus próprios BO desde que eu sou pequena? Eles não têm tempo pra isso não, irmão. Eles têm mais coisa pra fazer. Meu pai assim, ele ele é um cara, enfim, difícil. E aquele dia que chamaram a polícia, queria levar a gente, aquela coisa toda, eu olhei assim pro meu namorado, sabe? Falei pra ele, eu assumo. Se você tiver roubado, eu assumo, você já tem, ele já tinha passagem. Então eu não queria que corresse o risco dele ser preso. Então eu falei que eu assumiria o risco, tipo, de assumir que eu que tinha feito, pra ele poder não ter que ficar, né? Sei lá o que eles poderiam fazer com ele. Mas ele não deixou, ele não aceitou, foi uma confusão. Enfim, deu em nada. Não deu em nada, entendeu? A polícia foi embora, meus pais não estavam lá. Só que aí, depois disso, as coisas começaram a, né, igual eu falei, tava desandando e começou a desandar mais ainda. Aí foi quando, assim,
eu tava de boa, aí eu fui mexer no telefone dele, eu fui olhar uma coisa boba, nem lembro o que era, pra vocês entenderem, eu fui mexer no telefone. Quando eu fui pegar o celular, meio que ele, tipo, tirou a minha mão. Ali já deu pra entender que tinha alguma coisa, entendeu? Como a nossa relação já tinha sido desgastada, a gente já tinha muito tempo junto, então eu já fiquei mal já com a situação, já falei, aí tem. Aí ele falou que ele ia na casa do fulano, eu falei pra ele não ir, na minha cabeça eu falei, ele vai aprontar, não é pra ir, não é pra ir, se você for, a gente vai terminar, e ele foi. Eu falei pra mim que deu, pra ele que deu, sabe? Eu tava realmente cansada. Eu falei pra ele que deu, que eu queria terminar com ele. E aí, ele pegou e no outro dia ele voltou chorando. Pelo amor de Deus, não vamos terminar, quero ficar com você. A gente voltou. Só que nessa, o meu pai descobriu que a gente tava ficando junto. E aí o meu pai, a gente tem, a zona que a gente mora, todo mundo, né, tem arma pra se proteger até. Todo mundo é meio que envolvido, assim, porque é o meio que a gente vive. E o meu pai descobriu, meu pai ficou com muita raiva dele. Meu pai proibiu a gente de ficar junto. Meu pai pegou uma arma e meu pai saiu correndo atrás dele pra matar ele, porque a gente, né, tava junto, tava ficando e o meu pai não quis. Sei lá, saiu correndo atrás dele, dando tiro pra cima, dando tiro pro alto. Parece que ele correu uns 15 quilômetros, meu pai pegou e foi atrás dele, ele a pé e meu pai atrás dele. A partir daquele dia ele disse que realmente era melhor a gente não estar junto, que meu pai ia matar ele, meu pai ameaçou ele, falou que se ele aparecesse lá ia matar ele, e a gente teve que se separar, né? Hoje eu tenho 18 anos de idade, eu tô ainda nessa, tipo, não sei muita coisa do que né, do que vai ser, do que eu quero, né? Na verdade, é uma realidade muito diferente, né? E eu sinto muita falta dele, sério, eu sinto muita falta dele. Se com 18 anos de idade o seu córtex pré-frontal ainda não está 100% desenvolvido, imagina quando você tinha 13. Essa parte do nosso cérebro fica responsável por diversas funções na nossa vida, como por exemplo, tomada de decisão, noção de consequência, e é exatamente por isso, por ele não estar formado, é que a gente acaba se colocando em situações de risco. A gente tem uma facilidade de tomar decisão baseada na emoção do que mais no emocional, né, do que no racional. Então, é muito importante a gente sempre lembrar que mesmo você com 18 anos, você ainda não está com seu cérebro maduro e desde os seus 13 você tem estimulado ele com coisas de pessoas adultas. Então é muito importante você parar nesse momento para não enxergar os de fora e enxergar você mesma, sabe? Entender qual o momento que você tá na sua vida com 18 anos, o que seria o ideal para o seu cérebro nesse exato momento, quais tipos de estímulo você dá para ele, para você não deixar com que o ambiente que você viva ou as coisas que você passou na sua adolescência, na sua infância, seja o percurso do seu destino, né? Seja o lugar onde você vai ficar e você ali vai estagnar. Você tem oportunidade e possibilidade de encontrar coisas grandiosas na vida. O fato de você ter se relacionado muito cedo, o fato de você querer assumir uma culpa que não era sua, né? Tudo isso faz parte desse processo cerebral, faz parte dessa loucura, né, que a gente vive quando a gente é mais novo, porque igual eu disse, a gente vai pela emoção e não pela razão. Mas não desista, não se desanime, né? E saudade é uma coisa que a gente vai sentir às vezes até quando a gente tá velhinho. Eu falo muito isso aqui no meu canal, né? Às vezes vai ter 80 anos, você vai lembrar da pessoa, daquele momento especial, daquele sorriso, vai dar saudade. Isso não significa que você vai voltar, que você merece aquele lugar, né? Que você tem que ficar com a pessoa, que essa pessoa mudou e que ela vai te dar o mundo. Não, você tem a oportunidade de se transformar como ser humano e encontrar uma pessoa também transformada para assim juntos vocês conseguirem trilhar um caminho parecido. Então não desista de você mesma, não desista do seu próprio futuro, você ainda é nova, você ainda é muito nova, igual eu disse, seu cérebro não tá nem pronto, não é nem 100% pronto. E é isso, gente, é isso que eu falo para todos os jovens que me acompanham aqui. Deixa uma mensagem para essa jovem, me mande uma história se você também nasceu numa região periférica, perigosa, né, se envolveu com uma pessoa diferente de você assumiu riscos. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.